Boa tarde, meus camaradas, meus irmãos, minhas irmãs alvinegras, saudações alvinegras a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, junto às suas famílias e Deus possa estar sempre na frente da casa de todos os senhores. Vamos iniciar aqui a resenha Bola Alvinegra. Meu nome é Cláudio Augusto. Mas antes disso, eu gostaria de pedir ao nosso Pai Celestial que possa ter misericórdia dos meus conterrâneos lá no Rio de Janeiro. As chuvas, que ele possa aplacar, diminuir essas chuvas, né? Que realmente está muito difícil para os meus conterrâneos lá no Rio de Janeiro, né? Tanto na área da Baixada Fluminense como na Zona Norte, e que Deus possa ter misericórdia desses nossos irmãos aí, meus conterrâneos. Então vamos continuar aqui prosseguir aqui com a resenha Bola Alvinegra. De início, eu gostaria de falar sobre a temporada do Botafogo. Vamos falar um pouquinho da temporada. O Botafogo iniciou a temporada e isso nós devemos muito ao nosso investidor, John Textor. A César o que é de César, né? O Botafogo está fazendo uma pré-temporada, né, para ser melhor, uma pré-temporada em Itu, né, num resort lá de Itu, que em 2014, na época da Copa do Mundo, aqui, que foi realizada aqui no Brasil, quem ficou lá foi o Japão. O Japão ficou concentrado lá, né, se preparando para os seus jogos, né, na Copa do Mundo. Então, o padrão do resort é um padrão altíssimo, né? Então, acredito que o Botafogo esteja fazendo uma pré-temporada como nunca fez na sua história. Isso a gente tem que tirar o chapéu para o nosso investidor. Mas vamos continuar na pré-temporada. Tem que lembrar que o nosso treinador, né, Thiago Nunes, ele ainda não conheceu uma vitória no Botafogo, se eu não me engano. São 11 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sem vitórias. E aí? Fez um jogo treino na pré-temporada lá com o time da região lá de Itu. Não venceu. Continua sem vencer. Nem um jogo treino ele vence. Empatou. Empatou. Então, a realidade... Qual é a realidade, senhores? Cheguei um pouquinho para frente aqui, que estava fazendo um barulho ali. A realidade é... O Botafogo ainda não está pronto. Nós vamos jogar uma Libertadores um pouco mais de um mês. Daqui para um pouco mais de um mês. As contratações que o Botafogo fez, eu já conversei aqui com os senhores e senhoras aqui, acredito que não seja suficiente para a gente fazer uma boa temporada. Então todo mundo, alguns canais, né, a mídia está perguntando, será que o Botafogo tem time hoje para fazer frente a uma boa temporada, ou uma temporada melhor do que a temporada do ano passado? Então vamos lá, vamos analisar, né, o time. Rapidamente. O goleiro nosso era Lucas Perry, goleiro de seleção. Hoje nós teremos o John ou o Gatito. Eu sou mais o Gatito. Eu escalaria o Gatito. Na lateral direita nós temos Monafá, que veio agora de Portugal. É um jogador com qualidade, é bom lateral, mas tem um problema das contusões. Vamos ver. O miolo de zaga é uma zaga nova, né? A zaga do ano passado era Adrielson, da seleção brasileira, com o Vitor Cuesta, o argentino. Era o patrão. E agora nós temos quem na zaga? Nós temos Lucas Halter, que foi rebaixado com o Goiás, contratado junto ao Atlético Paranaense, porque o passe dele pertencia ao Paranaense. E o Alexander Barbosa, o argentino, que veio do Paraguai. Essa é a nova zaga. Na lateral esquerda, a princípio se mantém Marçal, né? No meio da área, no meio campo, os dois volantes, que o Botafogo joga com dois volantes, um pouco mais à frente, primeiro e segundo, como quiser. Seria Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Danilo Barbosa ou Marlon Freitas e Tietê. Ou pode ser um ou outro, né? Tietê e o Eduardo. É o meio campo. Então não mudou muita coisa, não mudou nada, para dizer a verdade. Agora na direita nós temos um bom reforço, que é o Savarino. Esse realmente é um jogador, eu não vi jogar ainda,
Não lembro dele no Atlético. Lembro assim que ele jogou no Atlético, mas não lembro de partidas dele. Realmente, ele é um jogador de qualidade, a princípio melhor do que os ponteiros que nós temos hoje no Botafogo. Que é quem? É o Júnior Santos, Segovinha, Carlos Alberto, às vezes joga por ali, mas, né? Então, a princípio, nós temos esse Savarino que deverá ser o titular. Centroavante é o Tiquinho, mantém. E na esquerda nós vamos ter uma briga, já que o Jefinho retornou. Vitor Sá e Jefinho. Mas eu acho que o Vitor Sá sairia na frente. Esse time tem condições, senhoras, de brigar, fazer uma boa campanha? Ah, eu acho que não. Eu acho que deve fazer uma campanha inferior à do ano passado, se não houver reforços. E aí, Cláudio, mas se você quiser se reforçar, aonde você acha que o Botafogo pode se reforçar? Bem, eu acho que temos 2 goleiros bons que vão brigar aí pela posição ao longo desse ano. Lateral direita nós temos um problema, né? Nós temos um problema porque muita gente, não, o Rafael é um jogador comprometido com a contusão. É uma em cima de outra e as contusões não são contusões assim de uma distensão, não, são contusões graves, que ele fica meses parado, né? O Monafá, que é o jogador argentino, em 2021 ele fez teve uma contusão que ficou praticamente um ano parado. Retornou, mas não consegue voltar àquele jogo que ele tinha em 2021, 2020. Então, ele não consegue retornar, né? Não consegue. Mas é um bom jogador. Se conseguir voltar a jogar bem, seria uma boa contratação do Botafogo. Mas isso já está aberto. Está muito aberto, né? Então, nós temos também o Mateu Ponte, jogador argentino, jogador uruguaio, que disputou a Sub-20 e está disputando as Olimpíadas. Foi campeão mundial com a seleção Sub-20 do Uruguai. Era até o capitão, então. Esse jogador foi contratado no meio da janela, na janela do meio do ano passado, na segunda janela. Ele não consegue jogar no Botafogo. Às vezes nem é relacionado nesse último ano. Eu não sei qual é a expectativa, não sei o que pode acontecer. É uma incógnita referente a esse jogador, Mateu Ponte. Deve ser bom, porque é convocado direto para a seleção do Uruguai e agora está jogando a seleção olímpica. Deve ser bom, mas no Botafogo a gente não sabe o que está acontecendo. É um mistério. Ele passou na mão de 2 técnicos e não conseguimos vê-lo jogar. Certo? Na lateral direita. No meio da zaga nós temos só o Bastos, o angolano. Os outros já foram embora. E o Vitor Costa, a princípio, deve ser vendido. Então, acho que o Botafogo deve contratar mais um zagueiro, zagueiro de boa qualidade, que possa brigar na vaga com esses 2 outros, com o Lucas Halter e com o Alexander Barbosa. A lateral esquerda, para mim, também me preocupa. Para mim. Nós temos o Marçal, que depois da contusão dele no início do ano passado, ele não conseguiu reeditar o bom jogo dele em 2022. Não conseguiu. Né? Não conseguiu, não consegue. Né? O Hugo, que a gente pensou que poderia ser o substituto natural do Marçal ali, mas também começou bem esse ano passado, mas terminou não muito bem, assim como todo time, né, o ano passado. No meio campo, na cabeça de área, vamos lá, nós temos 3 jogadores, 4. Né, o Tietê, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e o Eduardo. Eu acho que o Botafogo necessita urgentemente de um meio avançado. Melhor do que o Eduardo. O Eduardo deu provas, assim, que é um bom jogador, já está com 34 anos e é um jogador que, de repente, num jogo mais decisivo, alguns jogos decisivos do ano passado, ele amarelou. Então, acho que o Botafogo deve contratar um jogador, na pior das hipóteses, tão bom quanto ele, mas mais novo, ou melhor do que ele. É a minha opinião. Né? Perdemos uma oportunidade muito grande, que foi deixar o Everton Ribeiro para o Bahia, mas vida que segue. Né? Nas pontas nós estamos tranquilos, tanto direito como esquerda, temos 2 bons e vão batalhar aí, duelar pela posição, tanto na direita como na esquerda. Agora, de centroavante nós não temos. O Diego Costa ele foi embora, né? Não quis mais ficar no Botafogo.
né? E nós não temos um reserva à altura para Tiquinho. Estava um comentário dizendo que não precisava, ia ficar com Matheus Nascimento, Janderson e o Adamo, ou Adam, mas é Adamo o nome correto, do jogador do Uruguai. Acredito que esses jogadores, para fins de disputar campeonato carioca, né, para ver, seria bom, amistosos. Mas assim, jogos mais simples da Copa do Brasil, se o Botafogo der sorte de ter, acredito que não, porque ele já entra na terceira fase, então todos os jogos da Copa do Brasil serão difíceis. Então acho que esses jogadores, vindo da Copa do Brasil e tudo, esses jogadores, eles não seriam substitutos à altura do Tiquinho. E o Tiquinho mostrou que precisa de um sombra. Por quê? Porque quando eles se contundiu no ano passado, no final do turno contra o Cruzeiro, a partir dali ele também não conseguiu reeditar seus bons jogos pelo primeiro turno. Não conseguiu. Ele jogou uma partida ou outra melhor, mas não conseguiu, né? Não conseguiu. E quer queira ou quer não, a história, não sou eu não, talvez eu já até esteja morto, né? Estou com 61 anos, mas a história daqui a alguns anos vão falar que ao perder o pênalti, Tiquinho ao perder o pênalti para o Palmeiras, ele bem dizer, ali foi, bem dizer, onde o Botafogo deu o adeus por esse título de 2023, de campeão brasileiro. Porque teria sido o quarto gol. Ia ser muito difícil o Palmeiras virar esse jogo, né? Mas enfim, novamente, vida que segue. Então, senhores, eu vejo que o Botafogo, com esse time atual, precisa, então retornando aqui, precisa de um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo, né? Um meio-campista avançado e um centroavante. Essa é a minha opinião que o Botafogo precisa. Se ele vai contratar ou não, acredito que não, né? Temos até 7 de março, 10 de março, eu acho, aberta a janela para contratação. Mas para inscrição na Libertadores é até o dia 16 de fevereiro. Então, hoje nós estamos no dia... Hoje que dia é? Hoje é dia 15. Então nós temos um mês, aproximadamente um pouquinho mais, para contratar jogadores. Até o dia 16 de fevereiro para a Libertadores, que é a competição mais importante que o Botafogo vai fazer. Então, é isso que eu gostaria de falar a respeito do Botafogo nesse dia de hoje, nesse dia 15, né, de janeiro, segunda-feira. Mais uma vez aí, boa tarde a todos, fiquem com Deus.